Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Uma boa noite a todos. Vamos conversar hoje, nesta forma online, aqui do Grupo Espírita Luzes da Verdade do município de Horizontina, sobre o tema Olhai, Vigiai e Orai. Este tema foi consultado do livro Inteligência Espiritual, A Casa sobre a Rocha, que é do escritor espírita Vinícius Lima Lousada, que é um escritor espírita do Rio Grande do Sul, que já publicou diversas obras, é um trabalhador aqui do Rio Grande do Sul, e que publicou diversas obras pela Félix. Esse tema está no capítulo 18 do livro. Olhai, vigiai e orai, pois não sabeis quando será o tempo, está no livro de São Marcos, no capítulo 13, no versículo 33. Então, olhai, vigiai e orai. Esses são 3 verbos, 3 recomendações. Olhar, vigiar e orar. O que ele quer nos dizer? O que Jesus quis nos dizer nestas palavras? O primeiro é o exercício da plena atenção. O segundo é o da plena atenção em si, como aprendizagem adquirida na educação do olhar, na contemplação atenta do presente. E a terceira recomendação de Jesus, então, é em relação à oração, a importância da prece. É indispensável, pelo Espírito de luz de Emmanuel, nas palavras psicografadas por Chico Xavier, é indispensável guardar os caminhos. Imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. Primeiro item, então, a visão, olhar. Vinícius Lousada nos diz que a necessidade de educarmos o nosso olhar, para estarmos atentos, para desenvolvermos a plena atenção aos conteúdos, à nossa individualidade, tanto quanto aos problemas e às questões, aos vícios, às nossas qualidades, virtudes, e as questões externas, tanto quanto com as questões internas. Emmanuel já fala que é preciso olhar, isto é preciso examinar, ponderar, refletir sobre o que estamos vendo, para que a vigilância não seja incompleta. Então, esse é o primeiro passo. Olhar onde estamos. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se, defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Ele diz ainda: olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Então, Emmanuel nos fala, através da psicografia de Chico Xavier, sobre a importância desse primeiro ato. Onde estamos neste momento? Onde estamos, em que contexto da nossa vida? Estarmos plenos, observarmos aonde estamos. Observarmos o momento presente, estarmos atentos ao que acontece ao nosso redor, estarmos atentos às oportunidades que estão surgindo no nosso cotidiano,
Quantas vezes nos pegamos ligados no piloto automático sem percebermos onde estamos e vamos reproduzindo ações sem pensar? Ele fala então aqui sobre o serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas, o nosso trabalho do cotidiano de cada dia, cheio de oportunidades. Seguindo, ele fala: fixai as relações afetivas. Como estão nossos relacionamentos? Como estão nossos afetos, nossos amigos, famílias, pessoas que nos cercam? São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Observamos como estão as nossas relações, como nos comportamos, como agimos. Fiscalizai as circunstâncias observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma, para que a gente observe o que nos toca. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis, que permutam impressões convosco. Detende-vos na apreciação do dia. Seus campos, constituídos de horas e minutos, são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Quantas vezes paramos para refletir sobre estas oportunidades? Olhai, refleti e ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Então, a questão 919 do Livro dos Espíritos fala sobre o capítulo da perfeição moral, no item 5, sobre o conhecimento de si mesmo. Ali um dos espíritos luminares, no caso Santo Agostinho, ajudou na sua resposta. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Então, o sábio da antiguidade respondeu: qual é este meio? Conhece-te a ti mesmo. Dizendo então que o conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Santo Agostinho fala, muito conhecida dele, nos diz: fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, ao fim do dia, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Então, é um dos grandes exercícios, dos primeiros exercícios, olhar, refletir sobre o que se vê, sobre a nossa vida, sobre onde estamos, como estão as nossas relações, com quem nos relacionamos. Então, a primeira forma de conhecimento. O segundo seria vigiai. Já é um convite ao aprofundamento do rigor no olhar e também ao zelo, ao cuidado, para a edificação em nós de um estado de consciência que nos faça cada vez mais conscientes do momento presente, sem sermos atemorizados ou dragados pelos temporais da vida, vindo a desenvolver certa diligência. Depois de olhar, nos darmos conta do momento, das nossas faltas, do que precisamos melhorar, então vigiar. Aqui Vinícius Lousada já nos fala um pouquinho mais sobre esse cuidado, então, essa criação de consciência em relação ao que está acontecendo.
Portanto, então, ele segue o conhecimento espírita, propõe-nos o estudo de nossas limitações evolutivas, para que, as reconhecendo no tribunal da nossa própria consciência, sem complexo de culpa ou mecanismos de defesa, lutemos em superá-las, focalizando a nossa atenção na educação dos nossos sentimentos. Uma vez que observamos, podemos começar em seguida, então, a nos dar conta das nossas faltas, o que precisamos melhorar nesse aperfeiçoamento moral. Emmanuel, então, nos fala que é muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em gloriosos por vir. Mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores, incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrine das ideias, sem qualquer valor na prática. Então, ele aqui nos dá mais uma dica nessa questão de olhar, de prestar atenção, de começar a conhecer as nossas faltas, as nossas dificuldades individuais, para que a gente possa, então, seguir a nossa construção. A importância da doutrina espírita, que vai, então, nos trazer essa esperança diante do futuro, a nossa possibilidade de melhora e o que temos a construir no nosso futuro. Aceitar as nossas faltas e dificuldades enquanto seres errantes e pequeninos, porém da importância dos nossos fatos cotidianos, para que a gente possa, então, ter essa esperança. Vivemos, assim, nesses dias de transição planetária, um tempo que nos pede vigilância. Então, esse momento tão oportuno para darmos aso ao florescimento consciente das nossas virtudes, superarmos condicionamentos inferiores, a nossa sombra interna, e aí sim construirmos desde nós mesmos a regeneração da humanidade. Então é nos atos individuais que a gente faz essa construção coletiva e auxilia, cada um fazendo a sua parte e construindo de forma coletiva. O que é a pandemia? O que a pandemia trouxe para nós? Como estamos com nossos familiares, com as pessoas que nos cercam, com os entes que nos auxiliam? Ele segue um tempo que nos pede lucidez, sendo muito pertinente, como sempre, a essa recomendação, então, de Jesus: olhai, vigiai e orai. Textos tão atuais. Então, o terceiro ato, a oração. Vinícius Lousada fala que o Espiritismo faz da oração, ao retomar o pensamento luminoso de Jesus, não mais uma prática religiosa mecânica, uma reza mecânica, uma fala decorada, mas uma vivência espiritual de real transcendência, que ela se alicerça nos conhecimentos da ciência espírita, do que vamos buscando através dos conhecimentos com a doutrina, revelado pelos seres imortais, esses seres de luz que nos trouxeram esse consolador acerca dos fluidos, da importância do pensamento, da ação da providência divina e dos bons espíritos em nossas vidas. Mateus falava: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. O que o discípulo Mateus queria trazer através das palavras? A importância de rezarmos, então,
não fechados dentro de um quarto, mas a questão de estarmos internamente fazendo essa conversa, humildemente, silenciosamente, através da nossa mente, de coração aberto. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe, para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita. Não conhecemos outro recurso além da oração que pede luz, amor e verdade. Richard Simonetti também fala sobre a oração no livro A Voz do Monte. A prece como sendo em essência a expressão dos nossos sentimentos para com Deus. Em linguagem simples, tranquila e conectados ao presente. Emmanuel então fala sobre a prece que representa indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração seria então a divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre ela se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, falas difíceis, mas invariavelmente é prodigioso o poder espiritual comunicando as emoções e os pensamentos das pessoas, imagens, ideias, desfaz os empecilhos, limpa estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. A importância dessa conexão direta, dessa fala franca. O Livro dos Espíritos, na questão 658, nos traz: a prece é agradável a Deus? Em resposta, a prece é sempre agradável a Deus quando ela é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele, e a prece do coração é preferível a que se pode ler, por bela que seja, se a lês mais com os lábios que com o pensamento. A oração é agradável a Deus quando ela é dita com fé, com fervor e com sinceridade. Mas não creiais que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, mais uma vez, nos traz essa fala franca, de coração aberto, humilde. Na questão 659, pergunta-se qual o caráter geral da prece. Então, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, na sua existência, se aproximar dele, colocar-se em comunicação com ele. É um ato de fé. Pela prece, pode-se propor 3 coisas. Podemos louvar, podemos pedir auxílio e podemos agradecer. A questão 666 continua. A prece torna o homem melhor? Que interessante, sim. Que importante. Porque aquele que ora em fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. Seria a oração um socorro que não é jamais recusado quando pedida com sinceridade. O essencial não é orar muito, mas orar bem. E segue na questão 663. As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza das nossas provas, das provas que vamos passar e desviar-lhes o curso? Vossas provas estão entre as mãos de Deus e as que devem ser suportadas até o fim.
Porém, então, Deus tem sempre em conta a resignação. A prece chama para vós os bons espíritos em socorro, que vos dão forças para suportá-las com coragem e elas vos parecem então menos duras. Finalizando a nossa conversa, olhai, vigiai e orai, pois não sabeis quando será o tempo. Então esse texto fez-nos refletir que não há formas milagrosas capazes de instalar o bem na terra, enquanto o homem não se modificar. E ninguém modificará ninguém se não entrando em seu coração. E isso só se faz com amor. Quando houver suficiente número de pessoas capazes de amar o semelhante, edificando através de incansáveis exemplos de virtude, o mal será definitivamente banido de nosso planeta. Então esta é a grande revolução iniciada por Jesus Cristo. Uma revolução que pede, cada vez mais, olhar para dentro de si, para o que podemos mudar, vigiar conscientemente as nossas ações. Uma revolução que pede gente disposta a usar armas diferentes. Pessoas que se chamam para orar, para que possamos compreender, para que possamos aprender a tolerar, renunciar o que não se faz necessário, dedicarmos-nos, sermos bons, com a mesma constância com que o sol se levanta sobre bons e maus e a chuva cai sobre justos e injustos. Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Olhai, vigiai e orai. Este é o momento presente de construção. Que possamos aproveitar a todas as oportunidades que temos para conseguirmos fazer a nossa reforma íntima, para que esse aprendizado, para que esse aperfeiçoamento moral nos traga mais tranquilidade, para passar pelas nossas provas de forma tranquila, e que esse individual possa surtir efeito a todo um coletivo, e a gente sim possa mudar a realidade do nosso planeta. Muito obrigado, uma boa noite a todos, que essas pequenas reflexões possam auxiliar no cotidiano de mais pessoas. Que assim seja. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa
precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti. De ti.